Decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Gontimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Pedro, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Grande satisfação conversar contigo, um dos caras de trajetória mais inspiradora que eu conheci nos últimos tempos. Obrigado, Rodrigo. Que honra. Vamos contar uma baita história hoje. Que isso, cara. A honra é toda Por minha, favor. toda minha. Ainda mais no dia de hoje, que pra mim é um dia muito especial, né? Eu estava comentando com você antes de entrar no ar. Hoje é aniversário do meu pai. 2 anos, um ano e pouquinho já que eu não tenho aqui. Então, pra mim é uma honra muito grande, principalmente cair esse convite nesse dia, né? Então, para mim, eu fiquei extremamente feliz de estar aqui com você, referência no mercado imobiliário. Putz, para mim é uma honra demais estar aqui com você hoje. Uma história que a gente vai conhecer aqui de muita superação, uma história de volta por cima, de luto, de crescimento exponencial. Cara, tua história é uma montanha russa. Cara, assim. é uma loucura, na verdade, né? É uma coisa assim, uma história que se você parar para analisar é totalmente o improvável. A gente fez totalmente aquilo que ninguém esperaria que acontecesse. Aliás, muito pelo contrário, né? Depois do falecimento do meu pai, todo mundo falou, tipo, vai quebrar. Eu até fiz um Reels esses dias brincando, um meme esses dias brincando, mas é verdade. Eu tive pessoas que chegaram para mim e falaram assim, cara, não é melhor você parar, não é melhor você vender a operação com o que tem, ou não é melhor você passar para alguém que já tem mais experiência que você, deixa alguém tocar isso aí, passa para frente, dá. Eu ouvi coisas nesse sentido, sabe? Eu falava, cara, mas não é isso, eu não fui treinado e estudei minha vida inteira para isso. E, enfim, foi totalmente contra a manada, assim, totalmente contra o que o pessoal esperava de mim. E eu lutei. Vamos começar do início? Vamos colocar do início. Me conta a tua trajetória. Certo. Você trabalhava com teu pai. Isso. Na verdade foi assim, a nossa empresa é uma empresa de 40 anos, tá? Esse ano... Na verdade, em 2025 a gente faz 40 anos, esse ano a gente fez 39 anos. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1985. Meu pai era um garoto de 18, 19 anos de idade quando fundou a imobiliária. Meu pai entrou numa imobiliária, na verdade, para colocar placa e entregar carta numa outra imobiliária. E ele era feirante, vendia linguiça na feira, totalmente improvável. Também a gente fala que a gente é da história dos improváveis, né? Então, ele era feirante, vendia linguiça na feira, entrou numa imobiliária para colocar placa e entregar carta. E aí, ele foi fazendo isso e tal, e ele, toda vez que ele colocava uma placa, sempre falava, pô, minha casa também tá vendendo. Ele falava, putz, a dona Maria tá vendendo a casa dela também, e trazia para a imobiliária. Aí, colocaram ele de captador. Quando colocaram ele de captador, ele venderam o primeiro imóvel dele, primeira vez que venderam o imóvel dele. A hora que venderam o imóvel dele, ele fala que encheu 2 carrinhos do supermercado, levou na casa da minha avó morava no antigo, né, o que a gente chama em Marília, lá do Morro do Querosene, que era tipo uma parte bem simples da cidade, bem... Na época era afastado, hoje já faz parte do centro, né, mas era uma parte onde as pessoas mais simples moravam e tal, e morava lá no Morro do Querosene. Chegou lá com 2 carrinhos de supermercado, colocou na garagem dela, minha avó falou, o que tá acontecendo? Meu avô feirante, minha avó costureira... O que está acontecendo? Ele falou assim, fiquei rico.
Eu falei assim, ficou rico? Como assim? Eu falei assim, descobri o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Aí ela falou assim, mas Deus, tá dando certo esse negócio de vender casa e tal? Aí ela falou assim, mãe, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E aí, nesse mesmo ano, tinha aberto uma outra imobiliária que hoje é uma das grandes imobiliárias de Marília também. Ele foi pedir emprego nessa imobiliária. O cara falou assim, não, você não serve pra isso. Ele falou, então tá bom. Aí ele falou assim, quer saber? Eu vou abrir a minha. Isso tinha 18 anos, ele começou a trabalhar com 16 na imobiliária. Com 18 anos, ele falou, vou abrir a minha. Aí ele abriu a imobiliária dele com mais 2 sócios e passou um tempo, um sócio saiu, depois ele comprou a parte do outro. Tocou a vida. E daí em diante cresceu. A gente chegou a ser uma grande potência, a imobiliária chegou a ser uma grande potência. Até 2001, onde 2001 a gente sofreu um golpe dentro da imobiliária mesmo. Foi formada uma quadrilha dentro da nossa empresa e roubou uma cacetada de dinheiro de inquilinos, de proprietários, perdão. Por isso que eu até converso bastante com você sobre esse lance da locação, porque tem uma história que a gente fala. Tem riscos, né? Tem riscos. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, sabe? Uma história nesse sentido. E aí a gente sofreu um golpe, naquela época pagava-se muito aluguel dentro da imobiliária. Então chegava com dinheiro, cheque, etc. E aí essa quadrilha que eles faziam, eles pegavam um envelope e depositavam um envelope vazio. Saiu o comprovante, anexava na prestação de conta, tchau. Foi 2 giros de locação naquela época, R$980 mil, em 2001. Corrige esse dinheiro. Quebrou. A empresa quebrou, fomos parar no zero, assim, no zero. E de lá pra cá, meu pai, naquela época, quebrou. E aí ele falou assim, cara, eu não sei fazer nada da minha vida. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar. E foi lutar com a vida de novo. Na época, minha mãe trabalhava também junto com ele. Eles cresceram muito juntos. Minha mãe trabalhou muito junto com ele. Ela falou assim, cara, não vou ficar aqui na empresa porque a gente precisa comer. Você precisa pagar as contas e a gente precisa comer. Ela foi lá e montou um salão de cabeleireiro. Então, nossa história é muito de lance de empreendedorismo. Minha família toda. A gente sempre foi empreendedor. E aí, minha mãe montou o salão de cabeleireiro e foi tocando a vida. E de lá pra cá, meu pai foi se reerguendo, foi pagando a conta, pagou tudo mundo que tinha pra pagar. E eu fui entrar na operação, praticamente, eu sempre fui aquele que sempre estava lá. Eu nasci dentro da imobiliária, na verdade. A União ela é 4 anos mais velha do que eu. Então eu lembro de estar dentro da imobiliária no chiqueirinho na sala, enquanto meus pais trabalhavam na outra. Então meus pais trabalhavam até tarde fazendo lançamento, fazendo etc. E eu tinha o meu, tipo, um berçáriozinho na imobiliária. Então tudo que existe dentro da imobiliária eu vivenciei, respirei aquilo. Só que depois naquela época, quando meu pai quebrou, eu vi ele sofrendo muito. Porque eles tinham bastante coisa, eu vi ele perdendo tudo naquela época. E aí eu peguei uma birra, Rodrigo, do mercado imobiliário, eu falei assim, eu não quero isso nunca mais na minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. Eu falei, sofreu o que meus pais sofreram, eu não quero isso pra minha vida. E fui, quando eu fiquei mais velho e tal, eu sempre trabalhava para ganhar. Pô, meu pai falou, você quer sair pra uma baladinha, pro barzinho com os amigos? Quero. Então você vai trabalhar durante a semana, pra você ganhar seu dinheirinho pra você poder sair. Beleza. Aí chegou na época da faculdade. Meu pai falou, você vai trabalhar comigo ou você vai estudar fora? Eu falei, eu não vou trabalhar com você coisa nenhuma, eu quero estudar fora. E vim aqui para São Paulo. Vim fazer faculdade aqui. Aí eu me formei aqui em administração de empresas pelo INSPER e fui trabalhar com o mercado financeiro. Falei, pô, porque até o INSPER aqui é totalmente destinado para o mercado financeiro. Não, baita formação. Os caras te preparam todo o teu mindset para o mercado financeiro. E, cara, graças a Deus, hoje me dá muita base para tudo que eu faço dentro da empresa. Para todos os termos de análise de dados, tudo que a gente trabalha lá dentro. Nessa época, depois eu fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei no Banco Votorantim, trabalhei na Cosan na época. Depois fui trabalhar na Magnesita. Enfim, trabalhei em grandes empresas. E, cara, minha avó faleceu por parte de mãe. E no culto fúnebre dela, o pastor contou a história de Alexandre o Grande, que foi enterrado nu, com as suas riquezas sendo espalhadas pelo caminho e sendo carregados pelos maiores médicos da época, dizendo que, tipo assim, do jeito que você veio, você vai. Tudo que você criou, fez aqui na Terra, você vai deixar. E
E quando chega a tua vez, não importa médico, você vai. Você tá na tua vez, você vai embora. E nessa vez eu falei assim, tá na hora de eu voltar embora. Eu falei, eu vou voltar para ajudar meu pai, para ficar perto da minha família. Eu precisava Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Cara, o mercado financeiro é uma coisa que te remunera bastante. Legal, pô, bacana. Mas eu precisava, era outra coisa que eu buscava. E, na verdade, eu tinha um propósito com aquilo que eu nem sabia. Eu falo que Deus, ele guia a gente para um caminho sem a gente saber que a gente está indo. E aí minha mãe quase surtou na época. Como assim? Você tem uma carreira maravilhosa aí? Pô, tá ganhando bem pra caramba. Estudou numa super escola. Estudou, você vai vir embora. Eu falei, cara, eu preciso ir. Eu tenho que estar aí. E voltei. 2014 para 2015 voltei. Só que eu voltei para ser corretor. Tipo, beleza, pai, você quer voltar? Então você vai voltar da base. Então você vai ser corretor. Tinha um gerente lá na época que cuidava e tal. Falei, tá bom, vou ser corretor. E voltei para ser corretor. Fiquei um tempo como corretor, depois fui fazer coordenação de lançamento, depois o gerente saiu, fui cuidar da operação de terceiro e tal, até que eu fiquei ali naquela operação, tipo, montei um outro gerente de terceiro, mas sempre ali debaixo do guarda-chuva dele. Onde muita coisa eu queria, mas não tinha habilidade, não conseguia fazer por conta dele não acreditar ou de não ser aquilo que ele pensava, não tinha aquela autonomia definitiva, né? Porque fala, pô, eu sou um cara novo ainda, eu tenho 35 anos, mas naquela época eu tinha 29, 30 anos. Fala assim, pô, vou deixar na mão desse moleque. E aí, por mais que eu tinha estudado, sabia algumas coisas que eu queria implementar, e quando veio a notícia dele. E aí... Ele estava doente, né? Foi quando a gente teve a notícia que meu pai foi acometido de um câncer no esôfago. E aí, do nada, o joystick veio parar na minha mão. Eu falei, eita, nós, e agora? Agora sou eu. Aí ele me chamou, falou assim, o seguinte, quem vai cuidar de mim é sua mãe, eu tô indo para São Paulo para fazer o tratamento lá. Quem vai cuidar de mim é sua mãe e você vai cuidar da União, da nossa empresa. Eu falei, tá bom, então eu vou cuidar. Só que, assim, você fala que vai cuidar naquele momento, é totalmente diferente, porque você tá, tipo, você tá com a cabeça, seu pai tá ruim. Eu vim você aqui não tá focado, você não né? tá naquela, você não tá naquilo, né? Por mais que você tentasse fazer e desenvolver, mas, pô, toda hora eu estava aqui em São Paulo, eu vinha acompanhar eles nas quimioterapia que ele fazia. Então eu vinha, quando ele fez a cirurgia, eu vim pra cá. Então assim, você tá, mas não tá na operação. E foi quando ele faleceu, em julho do ano passado. A hora que ele faleceu, eu falei, cara, agora é 100%, agora eu sou a ponta da corda. E naquele momento, eu não tinha mais o que fazer. E aí a empresa não estava indo da forma que a gente imaginava. Tinha muita coisa que eu não sabia que existia, que apareceu naquele momento, porque era muita coisa que ele controlava. Querendo ou não, ainda doente, ele ainda tinha muita coisa que ele controlava, que acabava sobrando para ele. E sobrou o controle na minha mão e falou assim, agora é você. Eu falei, meu Deus, é isso? Tá desse jeito a situação? Eu falei, putz, então vamos embora. E eu não tive tempo de maturar o luto, não tive tempo de maturar as minhas questões pessoais. Eu falei assim, eu preciso botar isso para andar. Eu preciso botar isso para andar. E a nossa empresa na época, para falar um pouco de dados, a nossa empresa na época a gente tinha 2 gestores e tinha uma média de 18, 20 corretores, mais ou menos, trabalhando com a gente. Era uma imobiliária de pequeno para médio porte. Pequeno para médio porte e tal. Não operava aluguel, só vendas. Não operava aluguel, só vendas. Não tinha um setor de marketing definido. Não tinha um setor de análises de tipo BI definido. A gente não tinha um financeiro que era o financeiro /contrato, /office boy, uma coisa que fazia de tudo, que tava lá, que tá lá ainda até hoje. É um cara que me ajuda pra caramba. Assim? É uma empresa que vendia na época 3, 4 milhões por mês. Nada além disso. Uma imobiliária é rigorosamente normal. Né? Normal, nada de diferente. E eu falei, cara, do jeito que tá isso aqui, não vai dar para tocar a situação que eu recebi. Porque tinha débitos, tinha contas acertando, coisas rolando, que eu precisava cuidar dali para frente. Eu falei, então eu preciso alavancar isso aqui.
Eu preciso alavancar isso aqui. E eu tinha, fora isso, eu tinha minhas questões pessoais. Eu tenho 2 filhos, eu tenho minha esposa, eu tava construindo uma casa no meio do caminho, uma pra mim. Caramba. Eu tava construindo uma casa no meio do caminho. Uma obra que era para durar 1 ano e meio, durou 2 anos e 7 meses da minha casa que eu tava construindo. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não sei se você já tocou obra na sua vida para morar. Eu totalmente diferente para vender. Para morar, cara, é uma coisa de louco. Ansiedade, né? Você quer mudar, você quer tudo pronto. Tudo. Assim. E aí, eu, nesse momento, assumindo tudo isso, eu falei, preciso fazer acontecer. E comecei a pensar o que eu ia fazer acontecer. Eu olhei, botei todas as cartas na mesa, eu olhei e falei assim, tá, assim vai dar ruim. Eu preciso fazer, dá bom. E eu não vou chegar onde eu quero chegar, não vou fazer o que eu quero fazer do jeito que tá. Chamei os nossos gestores, tal, na época. Olhei e falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí um dos nossos gestores, o Santana, que era gestor da época de lançamentos, de terceiros, ele falou pra mim assim, falou assim, cara, olha esse negócio aqui. Aí eu fui lá ver, tava a sua cara lá. Gestão de vendas cúpula. Ele falou, vamos lá fazer? Eu falei, você tá louco? Ele falou assim, pô, vamos lá fazer. Eu falei assim, quanto que é? Ele falou assim, X. Eu falei, você tá mais louco ainda. Aí ele falou, não, cara, vale a pena. Eu falei, tá, deixa eu ver quem que é esse povo aí. Aí comecei a olhar qual que era a didática, a dinâmica. Eu falei, vamos. Porque a gente precisa dar uma cartada e mudar essa história. Então vamos lá ouvir o que esse cara tem pra falar. E eu fui pra lá, pra aquele evento. Eu não sei se você lembra de mim no evento. Lembro. Foi em Curitiba, né? Foi, acho que, começo de novembro do ano passado. Isso. E eu, cara, a gente sentou numa roda assim, vocês dividiam em rodas depois, não? Tinha o primeiro dia de palestra, o segundo dia era em rodas, e aí, cara, eu era o cara que mais perguntava. Tanto que a roda chegou assim, vamos concentrar em você, as perguntas que a gente tem, porque só você fala mesmo. Eu falei, beleza, não tem problema. Eu queria saber tudo, eu queria sugar tudo que eu podia sugar dali. Porque, tipo assim, era um investimento que a gente estava fazendo. A gente não podia fazer aquele investimento na época, não dava para fazer aquele investimento na época, porque tinham dezenas de outras contas, dezenas de outras situações para resolver. Mas a gente fez porque a gente acreditou muito naquilo. E a gente desenvolveu, foi para lá, resolveu, foi para lá. E, cara, absorvemos tudo. A hora que eu cheguei, uma das principais coisas que eu olhei para baixo, eu falei assim, a gente está muito generalista. A gente precisa segmentar. Tanto que uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é sobre o lance da segmentação por nichos. E é onde eu desenvolvi minha palestra, que eu já dei palestra algumas vezes, tal, que eu segmentei por nichos, literalmente. E é onde eu aprendi muito sobre isso lá, porque o corretor ser especialista, as pessoas serem especialistas em determinadas situações, determinados nichos de mercado. E eu entendendo muito daquilo, eu falei, beleza, eu trabalho numa cidade pequena, a cidade de Marília tem 250 mil habitantes hoje, e eu não posso simplesmente escolher um nicho de atuação, porque senão eu vou restringir muito o meu mercado dentro de uma cidade pequena. Então, eu tenho que ter uma imobiliária generalista, porém, eu tenho que, dentro dela, ter nichos de atuação para eu conversar com diversos nichos de público diferente. Então, e o que eu fiz? Eu segmentei dessa gestão que eu tinha da minha equipe de terceiros, eu splitei em duas, uma só de alto padrão e uma só de médio popular. E a de lançamentos eu splitei em duas também. Uma só de lançamentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida e outra só de lançamentos, tudo que é fora do programa Minha Casa Minha Vida, que é de médio e alto padrão que a gente considera. E abri em 4, coloquei um gestor para cada time. Olha a loucura do cara. Tinha equipe que tinha 3 pessoas. Os caras falavam assim, mano, você tá botando um gestor pra cuidar de 3 pessoas? Pra cuidar de 3 caras. Eu falei, o Rodrigo falou pra mim que o cara pode cuidar de no máximo 12. Então, não pode... até 12 eu tô bem pra cuidar desses caras. Aí, os caras falaram, mas e aí? Eu falei assim, mete processo seletivo, vamos pôr gente pra dentro, vamos contratar, vamos desenvolver gente. Cara, a equipe de Minha Casa Minha Vida não tinha ninguém. Ninguém, a gente começou do zero. Enfim, e desenvolvemos todo esse organograma, desenvolvemos essa segmentação por nicho dentro da empresa. E hoje, assim, depois de um tempo, depois de um ano que a gente foi fazendo, criamos uma
uma estrutura de BI dentro da empresa, onde a gente analisa todos os dados de leads que entram, todos os dados de portais que entram. Aliás, eu estava vendo o podcast do Nader também, fantástico. A gente tem esse cara de análise, é um cara mais sênior que analisa todos os números que vem de portais, todos os números que vem de campanhas. A gente tem hoje uma estrutura, uma equipe de marketing, a gente tem hoje 2 pessoas para cuidar de processos de estágio, então a gente estruturou uma imobiliária de porte grande. E hoje a gente transformou, basicamente resumindo tudo que eu falei até agora, uma operação de 3, 4 milhões de reais por mês, uma operação de 20, 25 milhões de reais por mês, em um ano. Fantástico, é muito rápido. Basicamente, em um ano a gente transformou isso. E uma empresa que tinha 18, 20 corretores, uma empresa com 50 corretores que a gente tem hoje, com 4 equipes muito bem desenhadas, muito bem definidas, batendo meta, superando meta. E se a gente colocar de 12 meses para cá, a gente já superou a marca de 200 milhões de vendas de 12 meses para trás. Se a gente colocar agosto a agosto, do ano passado para agosto desse ano, a gente já superou 200 milhões de vendas. Fantástico. Era uma coisa assim impensável na época. Ou seja, de um dos momentos mais dolorosos, talvez o mais doloroso da tua vida, inicia-se um ciclo de crescimento exponencial da imobiliária. Você se reinventa, né? E eu te acompanho em rede social, eu te vejo numa conexão com o teu time que é impressionante, assim, é quase que uma comunhão, né? Você com o teu time, uma vibração. E eu imagino o estado de graça em que vocês estão trabalhando, né, Pedro? Cara, porque assim, eu falo que hoje, tanto que a gente mudou a gente passou pelo rebranding da empresa, e a nossa empresa se chamava Imobiliária União. Hoje a gente mudou o nome para União Imobiliária. Por quê? Porque a gente acredita que primeiro vem as pessoas, depois os imóveis. E a gente trabalha muito em cima de pessoas. Principalmente eu falo, cara, assim, não adianta eu ter um time que tá lá pensando em grana, mas o cara não tá lá por um objetivo. Cara, hoje eu tenho pessoas que saem de outras imobiliárias que têm uma remuneração maior do que eu pago. Eu não tenho nada para falar, mas tipo assim, eu não sou a empresa que mais paga em Marília, longe de ser, mas eu sou a empresa mais legal de trabalhar na cidade, isso eu tenho certeza. A gente trabalha numa empresa com uma conexão legal, a gente tem uma baita conexão com o nosso time, igual você falou. E a gente traz o cara para perto da gente, porque a gente crê que o foco são as pessoas. E a gente passando o nosso propósito de vida, que hoje eu falo que o meu propósito de vida é muito certo, eu falo que eu nasci mesmo para transformar a vida de pessoas através do mercado imobiliário. Seja ela um cliente que passa pela União ou pelo colaborador nosso. E principalmente o nosso colaborador. É muito legal ver a transformação de vida dos nossos colaboradores. Cara, eu até postei esses dias um menino que a gente encontrou que ele vendia espetinho. A gente encontrou ele fazendo um evento, vendendo espetinho. A minha esposa falou assim, meu, Pedro, olha esse menino. Imagina esse menino ser um corretor. Esse menino foi trabalhar com a gente, esse menino já chegou a vender acho que 6, 7 imóveis num mês. Caramba. O cara era vendedor de espetinho. E a gente consegue... O olho treinado, olhar, né? Pra essas peças atitudes, né? Exato. E a gente, cara, formar essa conexão com a galera é muito legal. A gente ter tudo bem divididinho, mas todo mundo lutando pelo mesmo propósito. Hoje, dentro da União, a gente tem o nosso target, né? Que a gente vai chegar esse ano em 200 milhões, era a nossa meta de 200 milhões. Hoje, da moça da limpeza ao diretor da empresa, se você perguntar para todo mundo qual que é a meta da União esse ano, todo mundo vai falar que é 200 milhões. A galera respira os 200 milhões. Todo mundo sonha com aquilo. A gente pôs 200 milhões escrito. Nós vamos fazer 200 milhões, nós vamos fazer 200 milhões. E tipo assim, era um número totalmente utópico pra gente na época. E se a gente pegar 12 meses para trás, a gente já até bateu esse número, mas a gente quer botar para 2024 os 200, que é uma marca histórica para nós. Então assim, a gente está num momento, igual você falou, não está de graça mesmo, porque é um momento totalmente histórico na nossa empresa e até mesmo para o mercado imobiliário de Marília, porque a gente vê hoje dentro da cidade, tipo assim, praticamente ninguém faz gera esse movimento que a gente tem gerado dentro da cidade. Não, é um número extraordinário, de fato, para uma cidade do porte de vocês. Agora, me conta um pouco assim de detalhes ali de operação, de gestão que fizeram essa diferença. Você trouxe, né, a questão
dos 4 times, né? Bem recortados. Você trouxe essa energia, né, na gestão de pessoas, esse foco. Você falou aqui brevemente do marketing. O que no marketing você atacou? Você falou da mudança do nome, né, da imobiliária, mas eu também percebo uma postura tua muito, né, sendo a cara da empresa. Sim. Muito dono de imobiliária tem receio de fazer isso, receio da superexposição da sua imagem pessoal, muitas vezes um sentimento de, puta, eu não preciso fazer isso, não quero fazer isso, puta, isso aí dá trabalho, não leva o jeito para vídeo. E você abraçou isso de uma forma impressionante. Eu acho que isso são várias coisas que tem que caminhar no paralelo, né? A primeira coisa que eu defini na minha vida, Rodrigo, foi quando eu saí da cúpula e eu conversei do gestão de vendas da cúpula, e eu conversei com vários dos palestrantes que estavam lá. E eu sempre perguntava, você vende? Aí o cara falava, cara, eu não tenho foco em vendas. Eventualmente eu faço venda, tal, mas, putz, meu foco é fazer a minha empresa crescer, tal. E o outro falou assim, eu não vendo de jeito nenhum. O outro já falou, tal. Então eu falei assim, eu preciso me posicionar. Se o mercado está indo nesse sentido e os grandes players estão trabalhando nesse sentido, primeira coisa que eu tenho que definir. A partir de agora eu defini. E eu não vou focar mais em venda. Eu vou focar em fazer o meu time vender. Esse é a primeira mentalidade minha. E eu passei isso, externalizei isso para minha equipe. Eu falei isso para minha equipe. Falei, gente, a partir de agora eu vou fazer de tudo para vocês venderem. De tudo para vocês terem resultado. O meu resultado vai vir com consequência disso. Primeira coisa que eu defini foi isso. E botar a cara na internet e falar, daqui para frente eu não vendo mais, cara, é doloroso, porque venda é viciante. É um vício, né? É uma delícia, vender é uma delícia. Né? Cara, a coisa mais gostosa do mundo é você fazer venda. E você abdicar daquele vício seu em prol dos outros, do coletivo, é difícil. Mas a gente tem conseguido ter bastante resultado em cima disso. Porque a última venda que eu fiz foi em fevereiro, março, e foi tipo para um amigo de infância meu. Porque ele falou, não, eu quero comprar com você. Eu falei, não, tá bom. Não é meu papel, mas vamos lá. Vamos lá. Eu vendi um terreno para ele lá. Enfim, aí esse foi um ponto que a gente definiu. Outra coisa que a gente definiu, pensando em estratégias de marketing, a gente pensou o seguinte, pessoas não compram de máquinas ou de imobiliárias ou de logotipos, pessoas compram de pessoas. Então, o que a gente tem que mostrar na internet? Pessoas. Então, se você pega os nossos vídeos da empresa hoje, todos têm alguém falando, todos têm alguém narrando uma história, todos têm identificação com a pessoa. Pô, você vai mostrar, a gente vai gravar um vídeo de uma casa mais aconchegante, etc. Pega a corretora nossa servindo um café, servindo um chá, ou você vai gravar um vídeo de um imóvel que a gente precisa divulgar mais, por exemplo, dentro do público classe C ali, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida. Pô, vamos fazer uma coisa mais brincadeira, fingir que tá soltando bomba, coisa que vai chamar a atenção dessa galera. E a gente traz isso para uma maneira pessoal, para uma maneira mais extrovertida, mais para gerar conexão com as pessoas. Então a gente consegue trazer isso em todos os segmentos nossos. Então até mesmo o pessoal de alto padrão, a gente sabe como trazer os imóveis, como mostrar para o pessoal de uma maneira mais chique, uma maneira mais requintada. Então a gente consegue segmentar cada nicho de acordo com o que o público fala, de acordo com o que o público consumidor fala. E a gente conseguiu trazer isso sempre, trazendo humanização, trazendo a pessoalidade e trazendo esse ar jovial, essa busca mais... como é que eu posso dizer? Pelo novo, assim, né? Porque acho que o mercado imobiliário vinha numa linguagem muito arcaica, principalmente na minha cidade, que é o interior do estado de São Paulo. Então, a gente trazer essa linguagem nova foi o que explodiu a gente, assim, dentro do mercado, em termos do marketing da cidade. Legal, e isso para mim conversa muito com uma crença que eu tenho, que é o dono de imobiliária hoje,
ele precisa ser um profissional de marketing. Uhum. Né? Conheço alguns donos de imobiliária que foram, né, ou ainda continuam sendo excelentes corretores, caras que são fechadores de negócio fantásticos, caras que são montadores de negócios, né? Caras que enxergam, bate o olho num terreno, tá todo mundo vendo o terreno, o cara tá vendo um prédio lá de 30 andares. Acho fantástico isso, são caras muito virtuosos, mas hoje o profissional de marketing tem uma vantagem competitiva incrível. Você estava na turma, se eu não me engano, um dos mentores era o Pablo, né? Da 61 lá de o Brasília. Pablo foi maravilhoso. O Mateus da Refúgios, né? De São Paulo. Cara, o Mateus me deu um livro. Me deu aquele livro Mansões de São Paulo, que ele tem. São caras que têm uma visão de marketing absurda, assim. E você é a materialização disso, né? Você é dessa nova leva de caras com visão de marketing que engolem os seus mercados, porque hoje o marketing, assim, eu prefiro, se eu tivesse que escolher, cara, vocês montam imobiliárias, os montadores de negócios montam negócios. Você faz um bom negócio aqui, outro ali, Exato. mas isso não é uma empresa. E na verdade, Rodrigo, o cara que monta imobiliário, o cara que pensa em marketing, que monta a estrutura de imobiliária, ele não necessariamente precisa deixar de montar negócios. Porque eventualmente a gente monta, eu faço um negócio ou outro ainda nesse lance mais da área de intermediação de incorporações, porque pelo fato da gente estar em constante ligação com as incorporadoras, porque acho que um grande papel nosso como dono de imobiliária é fazer esse contato com as incorporadoras. Cara, Relações institucionais, eu né? vivo dentro das incorporadoras de Marília. Eu vivo dentro das incorporadoras, dos grandes players. Hoje cedo eu tava lá em reunião com um player lá. Ontem à tarde eu tava em reunião com outro player. Então, eu vivo dentro dessas incorporadoras. Eu respiro o ar de incorporação. E a gente acaba recebendo muitas oportunidades nesse sentido e a gente acaba fazendo essa ponte. Tanto que a gente está terminando um negócio agora de incorporação que o nosso corretor trouxe e a gente ajudou a montar, a estruturar aquilo. Ou seja, você não deixou de trazer o seu corretor para perto, para estruturar, e você ajudou estruturando a operação. E ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava como corretor, como captador do negócio, e vai estar feliz com o negócio e você ajuda a estruturar aquela operação pelo fato de você estar dentro da incorporadora também todo dia. Então, o dono de imobiliário, eu acho que ele tem que ser um pouco de multitarefas, porque ele tem que desenvolver o negócio de lançamento, junto também com a incorporadora, mas também ajudar aquele corretor, dado que a gente tem as duas vertentes, né, de lançamento e de prontos. Então, a gente consegue até mesmo fazer esse casamento nesse momento. Perfeito. Não, muito bom, muito bom. Nessa construção, a tua agenda, como é que você organiza assim, o teu tempo? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer aqui, diante de caras acelerados, com muita capacidade de realização como você. Como que você organiza teu tempo, Pedro? Rodrigo, essa é uma das minhas maiores dificuldades, né? Tanto que, tipo assim, eu cheguei num consenso junto com a minha esposa, 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, que eu precisava de uma secretária, porque eu não conseguia mais organizar meu tempo. Eu precisava de alguém para me ajudar nisso. Porque eu, cara, não por nada, mas pelo dia a dia você acabava marcando duas coisas ao mesmo tempo, e aí a hora que você ia ver, você falava, nossa, não consigo atender. Então era muita coisa. Porque, tipo assim, é um corretor que precisa de uma ajuda, o gestor que precisa de uma ajuda para desenvolver não sei o que está tendo um problema aqui. Eu falo que quando você está nessa ponta de imobiliária, você lida com muitos, vamos dizer assim, não muitos problemas, mas o problema quando chega em você é aquele que o gestor não resolveu, o corretor não resolveu, o gestor não resolveu, o diretor não resolveu, aí chega em você. Aí você é a ponta da corda. Então, assim, muita coisa aparece no dia a dia para a gente resolver. Então, assim, a minha agenda, como é que eu defino? Eu tenho as minhas, na parte das manhãs, sempre é destinada para as reuniões. Então, o que eu faço? Reuniões com os times, tá? Então, por exemplo, na segunda-feira, a gente começa a nossa semana com eu sempre falo que o nosso primeiro momento da semana é sempre dedicado a Deus. Então, a gente sempre começa, junta a equipe inteira, a gente faz uma oração e vamos começar a semana. Aí, o primeiro momento nosso é a reunião com a nossa gestão. Então, a gente traz 8h45 da manhã,
É o nosso momento que eu coloco todos os gestores, coloco o diretor, trago os números que o BI me fornece, trago os números de tráfego, do que a gente está fazendo de campanha. E é um momento onde todos os gestores, um pode interagir, inclusive dar opinião na equipe do outro, pode falar, onde a gente pode falar de, por exemplo, esse corretor acho que não está performando aqui, eu acho que na tua equipe ele vai performar melhor. O que você acha? Fazer essa troca. E esse é um dos ensinamentos do Nogueira, né? Exato. Lá de Recife, que estava na imersão. Né? O Nogueira começa a semana dele com o time de líderes todo reunido. É a primeira coisa, cara. Você dita o ritmo da semana, exatamente, né? Você pauta exatamente. a semana. Tanto né? que a nossa equipe, reunião de gestão era de sexta-feira. E eu joguei para segunda por causa do Nogueira. Sim, porque sexta-feira tá todo mundo morto. Exato. Né? Aí, o que a gente fez? Joga a primeira coisa da semana, a reunião de gestão. Então, eu tenho os 4 gestores, tenho o meu diretor, tenho minha gestora de marketing, tem o cara do BI, que vai apresentar os números e a gente vai ver o que está acontecendo na empresa. É o momento que eu consigo analisar os números da empresa. Eu olho e falo assim, isso. Semana passada teve X vendas, semana passada a gente recebeu tanto de lead, foi investido tanto em publicidade, a gente investiu tanto, veio tantos leads de portal, veio tantos leads, etc., do tráfego, tantos leads do Google. Enfim, a gente consegue mapear e ver para onde a gente está indo. Pô, tá indo mal nesse caminho, retraciona a rota, muda para cá. E aí vai desenrolando a semana com as reuniões com as equipes, que eu faço questão de participar de todas. Eu quero ver a equipe, eu quero estar perto deles, eu quero estar próximo deles, eu quero entender as dores deles. E aí, de terça-feira, a nossa reunião da equipe de terceiros, onde as 2 equipes estão lá reunidas, não só separadas de terceiros, mas as 2 estão lá, onde a gente consegue trocar, e a gente fala que é o nosso pregão, onde o corretor ele pode apresentar ali 2 oportunidades de negócio, que ele pode falar do momento que ele acha que julga que é a oportunidade que ele tem na mão, e ele pode pedir o que ele está precisando. Gente, estou precisando de uma casa de 3 quartos na região do aeroporto. Legal. Então ele pode pedir até, 500 mil. Bacana. Então, naquele momento, ele está fazendo o pedido dele para mais 25 pessoas, 26 pessoas. Então é muito difícil o cara não ser atendido ali. Apesar de ter de tudo estar dentro do sistema, mas é muito difícil ele não ser atendido. Então a gente faz aquele momento de pregão. Porque muita coisa, às vezes, o cara esquece, passa batido, enfim. Na terça-feira. Na quarta-feira, a reunião da equipe de lançamentos. Na quinta-feira, a reunião da equipe do time do Minha Casa Minha Vida. E de sexta-feira, a gente chama a cada 15 dias, a gente faz o União Academy, que é um processo de ensinamento e de treinamentos que a gente sempre faz a cada 15 dias. Um gestor que dá o treinamento, ou eu mesmo, ou o diretor, a gente sempre dá o treinamento de algum ponto específico. Então, a nossa manhã é sempre ocupada nesse sentido. E eu sempre deixo para desenvolver os meus negócios, desenvolver as reuniões com a incorporadora, desenvolver as reuniões de projetos, de expansão, sempre na parte da tarde. A minha agenda basicamente resumida desse jeito. Sempre cuidando do meu time de manhã, da porta para dentro de manhã e da porta para fora à tarde. Perfeito. Uma reflexão, né, que eu tenho feito assim é a realidade do dono de imobiliária, né? Todos nós gostamos de vender. Eu adoro. Eu amo. Né? Só que assim, tem horas que a gente precisa de mais gente na nossa agenda. Uhum. Né? Quanto de gente tem na tua agenda? Para mim, isso diz muito sobre a qualidade da tua liderança. A gente não pode ser uma liderança que simplesmente está lá esperando os problemas chegarem. Para mim faz muito sentido o que você faz. Eu quero estar presente nessas conversas. Eu preciso estar ali. É ali que você colhe elementos para desenvolver os teus líderes desses times, para que você consiga observar novos talentos que estão se destacando e talvez almejando uma liderança de um time novo, né, que você vai criar. Em breve, já tô com ele na cabeça. Você vai me ajudar bastante nisso aí. Uma das coisas que eu tenho feito, que é muito legal, e eu fiz um a um com a presidência. Então eu abro a minha agenda na parte da tarde durante 2 horas. Eu tenho feito isso 2 vezes por semana. Eu abro minha agenda na parte da tarde durante 2 horas, onde eu coloco nessas 2 horas, os corretores podem buscar lá, meia hora cada um, para ter um corretor comigo. Então, naquele momento, se ele quiser falar mal da imobiliária, se ele quiser falar da tia dele, se ele quiser falar de qualquer coisa, ele vai contar
do que ele está precisando, das dores dele, ele vai falar do que ele está sentindo, do que ele pode, onde que eu acho que ele pode melhorar, como que eu acho que ele pode desenvolver. Então, assim, é um momento que eu tenho esse papo, eu, corretor e eu. Que eu consigo estar ali do lado dele, sentindo o que ele sente, sentindo a dor dele também. Não só na gestão, mas as dores que ele sente no íntimo, que às vezes ele não quer expor no coletivo. E às vezes ele tem dificuldade de passar, às vezes no dia a dia. Então eu consigo sentir aquilo lá no íntimo dele também. Uma das coisas que a gente faz muito, que a gente instituiu lá, é 1-a-1. 1-a-1 é o corretor e o gerente, toda semana eles têm que ter pelo menos meia hora juntos. Só os dois. Para falar do que eles estão passando, quais são as dores e como que a gente vai sanar dali para frente. E aí eu trouxe isso para a presidência. Falei assim, vamos fazer isso comigo. Quero ver com você também, como é que eu posso. Porque às vezes a gente extrai muita informação bacana ali que você, olhando, você não consegue ter. E que interfere diretamente no resultado. Cara, e é né? coisa simples. Esses dias atrás, eu fui fazendo esses 1-a-1 com o pessoal começou a reclamar para mim, do pessoal do Minha Casa Minha Vida, que o sinal da internet estava ruim. Eu falei, cara, por que vocês não falam isso pro menino lá do coisa? Manda. Aí ele falou assim, a gente já tentou. Deu 2 minutos, eu falei assim, ô Marquinhos, vem aqui, põe internet decente pros meninos lá. Não, mas é que a gente não tá conseguindo cabear. Eu falei, e pra trazer um hub novo ali? Custa R$120. Eu falei, mãe, resolve o problema da galera. Aí gera um burburinho besta por causa de R$120 por mês de internet. Então vamos resolver, vamos deslanchar. E às vezes ficam coisinhas paradas que não desenvolve, porque o cara quer economizar, o outro... E coisas simples que não faz sentido no macro, mas no micro, mas no macro, na hora que você olha no contexto, faz muito sentido. Entendeu? E é a retenção de pessoas que vai te possibilitar um crescimento de fato, que vai pagar o crescimento da imobiliária, que vai pagar os teus investimentos. Exatamente, enfim. tanto que a gente tem um turnover hoje muito baixo de corretores. O corretor que está dentro da União, ele não quer sair. Ele não quer sair de lá. Porque não faz sentido para o cara sair de lá. O cara quer estar lá porque ele quer estar perto da gente. Você vê coisas muito legais. A gente recebe mensagem, por exemplo, a gente tem o sino lá no meio do salão, de clientes falando assim, cara, meu sonho, depois de ter comprado, meu sonho era ter tocado esse sino. E a moça postando vídeo, tocando o sino na imobiliária, cara, coisa fantástica, assim. Então a gente tem, consegue gerar um objeto de desejo nas pessoas, inclusive dos corretores também. Corretores que vêm de outra imobiliária, falam, cara, eu vim por causa desse clima organizacional. Então a gente fez, por exemplo, o União Day agora, não sei se você chegou a acompanhar lá, que foi o nosso rebrand, etc. A gente trouxe o Gustavo Rangel, o Gustavo é um querido da minha vida, eu fiz o acompanhamento depois com ele, também fiz o coração com ele, é um cara fantástico, amo o Gustavo de paixão. E a gente trouxe ele para lá pro União Day. Aliás, já fica o convite para você ser o próximo palestrante do nosso União Day, do próximo União Day. Já deixa o convite aberto para você aqui, tá? E foi fantástico. A gente criou um movimento muito legal na cidade, a gente criou um negócio muito bacana. E é isso que a gente tem feito. Tentado buscar cada vez mais a retenção do corretor para ele estar próximo da gente, para ele estar feliz onde ele está, não só por conta da grana, mas por conta dele estar inserido num ambiente profissional, num ambiente legal, num ambiente onde ele se sente acolhido. A imobiliária, eu costumo dizer, é um ambiente de emoções afloradas, né? De ambições e emoções afloradas. E me parece que você equacionou essa construção, né, de um ambiente de emoções fortes, um time vibrante, um time que tem uma energia alta. O líder muitas vezes negligencia a sua gestão emocional, né? E eu digo, o líder não tem direito a ter um dia ruim. Não tem. Né? Você não tem direito de sair de casa mal-humorado. De jeito porque nenhum. você tem lá um time vibrante esperando a tua chegada para manter essa emoção aflorada, essa energia para os pró-negócios, né? Cara,
quem tá fora quer entrar e quem tá dentro exatamente. não quer sair. Você cria um ciclo muito virtuoso. Na verdade, a gente, assim, eu falo... você falou uma coisa que faz muito sentido. A gente não tem direito de ter dias ruins. Mas, pô, eventualmente a gente tem. E aí, você percebe que, tipo assim... Pô, se eu tô num dia... Não tô naquele dia melhor, assim, legal... Você percebe que até o clima lá embaixo muda, da galera. Todo mundo tá de olho em você. Putz, você fala... Cara, vira aquela bola de... É uma bola de neve, né? Que vai... Fica pequenininha aqui, mas vai descendo, que você vê lá embaixo, tá todo mundo meio cabisbaixo, aí não tem aquele volume de venda. Aí você fala, pô... algumas estratégias a gente acaba usando para isso. Pô, se eu não tô naquele dia melhor por conta de algum motivo pessoal ou algum motivo que não vem ao caso, não me conecta com eles. Vai para outra coisa, vai resolver problema pessoal seu, vai... Cara, eu falo isso para eles, inclusive. Se você não está num dia bem, não venha. O corretor não é um CLT ali. Ele não tá lá na obrigação de estar ali das 8 às 6 e fazer 1h30 de almoço. Não. Cara, você tem que estar produzindo, porque eventualmente você vai precisar trabalhar no sábado à tarde, eventualmente você vai precisar trabalhar no domingo de manhã, eventualmente você vai precisar trabalhar, eventualmente não, muitas vezes você vai precisar trabalhar terça, quarta, quinta, sexta-feira à noite. E você precisa estar bem, porque o teu cliente não tem nada a ver com o teu problema. A verdade é que o cliente não tem nada a ver com o problema do corretor. E o corretor não tem nada a ver com o problema do dono da imobiliária, essa é a verdade. E foi exatamente o que você disse. Eles têm que estar conectados com a gente. E é um transbordo, né? Porque assim, o dono da imobiliária, ele tem a cara da imobiliária. E o corretor, ele recebe isso para frente. Então é a mesma coisa. Se eu não estou bem, o meu corretor muito dificilmente vai estar bem. Exato. E se meu corretor não estiver bem, meu cliente, cara, como é que ele vai atender, dar um atendimento de excelência? É emoção. Na venda é emoção. Como é que você está lá emanando um mau humor? Exatamente. Instabilidade, insegurança. É uma loucura. Lógico que tem momentos em que você precisa, inclusive, né? Eu trabalho muito isso com os meus liderados. Tem momentos em que eu planto atenção, inclusive. Para que eles estejam ligados, para que eles estejam com a atenção mais aflorada. Mas é um jogo, digamos, controlado. Né? Diante, por exemplo, do time da operação, no caso dos teus corretores, eu filtro. Eu coloco uma lente ali, um filtro, que, cara, se eu estou num nível 10 de tensão, para o time vai aparecer um nível 2 de tensão. Você tem que filtrar, É a gestão das próprias emoções. A gente fala, o corretor não tem nada a ver com o problema do dono da imobiliária. E ele tem que estar lá feliz, produzindo e fazendo aquilo acontecer. Porque se a imobiliária... Cara, eu falo muito assim, eu acredito muito no poder da ponta da mesa. Muito no poder da ponta da mesa. Porque se o dono da imobiliária não está dando atenção para o time dele, o time dele não vai performar. Se o time dele não performa, ele não tem resultado. E se o time dele não tem... Se a imobiliária não dá resultado, o que acontece? O dono da imobiliária, ele se sente na obrigação de, por exemplo, ter que vender, ter que ele ir atrás de fazer negócios. E ele fazendo isso, ele vai continuar sem dar atenção para a equipe dele. Isso gera um ciclo vicioso que não acaba nunca. Então, assim, ou o cara dá atenção para a equipe dele, foca na equipe dele, pensa 200% no negócio dele, fazer o negócio dele desenvolver, ou aquilo não vai para frente. Hoje eu durmo e acordo pensando qual que é o meu próximo passo, Rodrigo. Uma das leituras que eu mais curto hoje, eu faço uma leitura de uma newsletter de um americano que é sobre um tema que para mim é muito marcante. Obsessão. Que é o que você está falando. É isso. Ou você encara o que você está fazendo num nível de obsessão ou esquece. A concorrência é muito acirrada. Ô, Rodrigo, é uma coisa muito louca isso. Quando eu assumi lá atrás, o pessoal falava, cara, hoje o pessoal fala, né? Fala, Pedro, pô, mas você nunca pensou... E se desse tudo errado? Eu falei, cara, nunca pensei. Nunca passou isso na minha cabeça. Que podia dar errado. E o risco era muito alto. Né? Eu sei, era extremamente alto. Era altíssimo o risco.
De fazer tudo aquilo, aumentar a estrutura no momento onde eu não tinha dinheiro, onde, tipo assim, as contas não equalizavam, a operação não fechava e eu não tinha o recurso naquele momento para fazer o negócio andar. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu pegava e investia na própria empresa, aumentava os custos da empresa, aumentava a geração de negócios para o meu time. E os caras falavam, você é maluco, você é maluco, você é maluco. Eu falava assim, eu sou. E em um momento passou na minha cabeça, e se der errado? Não passava. Eu sabia que ia dar certo e tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Era no que você disse, era obsessão. Era obsessão. O meu jogo era aquele, ou eu ganhava ou eu ganhava. Eu não entrei em nenhum momento do jogo pensando em empatar o jogo. Eu pensei, quando eu entrei no jogo, eu falei assim, eu vou fazer isso por mim, eu vou fazer isso pela minha esposa, eu vou fazer isso pelos meus filhos e vou fazer isso para honrar a memória do meu pai. De tudo que ele fez aqui dentro. De tudo que ele construiu nos últimos 40 anos. E era, assim, uma obsessão, uma vontade de crescer e, assim, e todo momento eu pensava, qual que é o meu próximo passo? Meu próximo passo é fazer o rebranding. Legal, então vamos desenhar o rebranding. Meu próximo passo é estruturar e fazer o lançamento de tal produto. Beleza, vamos pegar esse tal produto, vamos estruturar esse produto, vamos desenhar esse produto aqui. Hoje, qual que é o meu próximo passo? Vamos desenhar a operação de locação? Vamos. Onde é que eu vou aprender sobre locação para fazer locação do jeito certo? Para não ter problema, eu quero fazer uma locação com risco zero. Existe? Não existe. Tá, mas onde é que eu minimizo isso? Quem que ensina? O Rodrigo que vai me ensinar a fazer? Beleza, então vamos lá aprender a fazer junto com o Rodrigo. Para daí depois eu implementar do jeito correto. É isso que eu tô, nesse caminho que eu tô seguindo agora. Eu quero ver qual que é o jeito certo de fazer as coisas e seguir. E aumentar e pensar qual que é o meu próximo passo para o meu negócio. Porque o meu negócio, assim, eu penso que não pode parar aí. Ele não vai parar em 200 milhões. Eu preciso fazer 300, ano que vem 400, e subir. E eu preciso fazer uma operação, da mesma forma que eu tenho excelência na minha operação de vendas, eu não posso entrar numa operação de locação para fazer uma operação média. Eu preciso fazer uma operação de excelência. Para dar excelência tanto para o proprietário quanto para o inquilino que for buscar dentro da empresa. E tenho certeza que vai conseguir, porque nesse nível de determinação que você tá, não tem quem te segure. Não vai, não tem quem segura. Não tem. Isso é problema para os concorrentes, você tá na pista eu fico brincando, com sangue nos olhos. Uma das coisas que o pessoal fala bastante para mim, fala, pô, mas cara, os concorrentes tal, não sei o quê. Eu falo, cara, enquanto meus concorrentes estão olhando para o lado para mim, eu estou olhando para frente. É isso. Deixa eles olhar para o lado para mim. Eu falo assim, mas você não se preocupa com isso? Eu falei, cara, de jeito nenhum. Eu vou na imobiliária do meu amigo lá, vou tomar café com ele, quero ver o que ele está fazendo. Pô, eu estou disposto a aprender. Eu sou novo. Eu vou na imobiliária de um parceiro nosso que o cara tem 40 anos também de imobiliária e tem 40 e poucos anos de imobiliária e tá lá e tá fazendo bacana, tá sendo bem feito. Eu falo, como é que você faz? Eu não tenho vergonha de aprender. E boa parte do que você faz está na rede social, inclusive. É isso. Tá exposto ali, tá não ali, tem muito segredo. Não tem segredo. O que eu faço tá ali. Eu mostro dia a dia. Eu tô fazendo reunião de gestão, tô fazendo reunião de resultados. Cara, uma coisa muito legal que a gente faz é a apresentação de resultados. A gente mostra resultados todos os meses da empresa. Todos os meses. Quanto a gente gerou de venda, quanto gerou de caixa, o que a empresa está fazendo. Todo mundo sabe. Eu falo da pessoa que faz a limpeza até o diretor-geral de vendas da empresa, todo mundo sabe o resultado da empresa. A gente vai fazer uma coisa que a gente faz todo trimestre, a gente fecha o resultado do TRI. E a gente mostra no telão todo mundo e a gente mostra do primeiro lugar de vendas do trimestre ao último. Todo mundo sabe a venda de todo mundo e tá lá exposto. E aí ganha troféuzinho, toca música, aquele barulheira todo. E vira uma obstinação pros corretores. Da mesma forma que eu fico obstinado pelo meu negócio, vira uma obstinação pros meus corretores para eles estarem lá. Eles querem estar lá no primeiro lugar, eles querem pegar aquele troféuzinho de primeiro lugar de vendas do trimestre. E é uma coisa que, assim, gera essa vontade. E tanto que eu lembro de um cara, uma das primeiras vezes que a gente fez a prestação de resultados, ele olhou e estava lá um dos últimos. Ele falava, cara, não é possível, eu vou estar lá. Vocês vão ver que eu vou estar lá. Cara, tipo assim, mês passado ele foi segundo lugar de vendas. Eu era um moleque obstinado pelo resultado.
E era isso que a gente busca, pessoas que têm a mesma cabeça, mesmo... São pessoas que eu falo, eu busco pessoas que são inconformadas com a sua realidade atual. Eu sou inconformado com a minha realidade hoje. Eu quero aumentar, eu quero crescer, eu quero evoluir meu negócio, eu quero dar palestra, eu quero expandir a minha mentalidade, transbordar tudo que eu tenho aqui dentro. Porque eu sou um cara que eu tenho muito para passar. Eu quero transbordar isso de alguma forma na vida das pessoas. Eu tenho essa vontade, essa ambição, assim, de passar isso para as pessoas cada vez mais na minha vida. Sabe? É isso que eu acho que é para isso que eu nasci. Tá certo. E tá brilhando. Já quero te deixar aqui um convite para você vir para o Cúpula Summit, para você contar mais dessa virada impressionante. Tua história é fantástica. Com certeza. Tua história é fantástica. Pedro, meus parabéns, meu Obrigado. cara. Nosso tempo tá mega estourado aqui, mas eu quero te agradecer imensamente. É porque cara. Tanta coisa que a gente vai falando, tanta história, né? Gente, certamente muita coisa ficou faltando, mas no Cúpula Summit 2025 você vai estar conosco, meu irmão. Ai, que gostoso. Obrigado pelo convite. Tamo junto, Pedrão. Muitíssimo obrigado e parabéns Rodrigo. pela tua trajetória. Obrigadão, de coração. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.